Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Vamos lá, meus amados e minhas amadas. Está hoje, falando sobre, se der tudo certo na nossa programação aqui, no desenrolar da nossa conversa, ou da minha exposição, que vocês falam um pouco, vocês precisam participar mais aí, questionar, dar aí as opiniões de vocês, mas conforme eu for falando aqui, se der para a gente desenvolver, chegaremos no capítulo 20, Então falaremos hoje, a programação é capítulo 19 e capítulo 20 do livro de Apocalipse. Então, Bíblia aberta, caderninho aí, pronto, junto com a caneta. E vamos, então, dar continuidade naquilo que nós falamos na semana passada, que foi o capítulo 18, a queda de Babilônia, como sendo, de fato, um sistema, Aqui, Babilônia, a Bíblia, o Apocalipse se refere a um sistema religioso, que é um sistema religioso contra Deus. Então, muitas vezes a gente tem aí uma impressão que, por ser uma religião que leva o nome de Deus, e aliás, quase todas, ou as principais, vamos colocar assim, todas não, Porque de fato tem diversas religiões aí que elas têm deuses, Que não é exatamente, ou pelo menos não faz menção, do Deus, o Criador. O islamismo vai chamar de Alá, mas eles se referem ao Criador. O judaísmo também vai falar de Jeová, também referindo-se ao Criador. E o cristianismo também vai falar de Deus e o Senhor, referindo-se ao Pai do Senhor Jesus e também Criador. Então, essas três religiões, pelo menos, ou seja, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, eles têm basicamente, pelo menos na teoria, é isso que é preciso deixar aqui firmado, na teoria, eles têm aí a ideia de que eles são chamados de monoteísta, ou seja, acreditam de fato em um único Deus, e esse Deus como sendo criador. Porém, a gente sabe que o islamismo, ele não acredita no Deus que nós acreditamos, que é o único, lógico, Não porque nós acreditamos é o único, porque de fato é uma realidade bíblica. Se eles também se referem aos escritos do Antigo Testamento, embora eles tenham lá o Alcorão, mas o Alá que eles se referem, lógico que eu não tenho como explicar para vocês aqui, em outra matéria a gente aborda essas questões, o surgimento do islamismo, com o Maomé, o Mahomed, que ele teve uma experiência com o cristianismo lá no século VI, o ano 500 e alguma coisa e tal, mas é lógico que eles têm aí as doutrinas e os escritos deles são totalmente diferentes do cristianismo. O cristianismo, por sua vez, ele deriva do judaísmo, Porém, é claro que o judaísmo ele não acredita no que nós acreditamos na escritura completa, ou seja, o Novo Testamento. Eles têm só o Antigo Testamento como sendo as escrituras. E o Novo Testamento, de fato, é o que revela para nós, Opa, acho que é o irmão aqui, pelo menos é um contato bem diferente aqui, deve ser o irmão Fábio. Vamos ver se ele conseguiu aqui. A gente já dá um bem-vindo para ele, deve ser, porque esse contato aqui eu nunca vi por aqui não. Vamos lá, meus amados, só para ver se eu estruo aqui, como é a primeira vez, Tem aqueles enroscozinhos, até descobrir aí que a câmera precisa ser ligada. Irmão Fábio, eu acho que você já está me ouvindo, meu amado. Porém eu não estou te vendo e nem te ouvindo. Então eu peço que você clique aí na tela do seu celular. Você clicando, embaixo aparece lá uma câmerazinha, tá certo? E um microfone. Então clica na câmera que aparece a sua imagem.
e a gente consegue te ver aí, né? Possivelmente você já está vendo cada um dos alunos aqui, mas nós não estamos te vendo, a não ser que o irmão prefira apenas só acompanhar e ouvindo, né? E não queira se revelar a nós e vai ficar em oculto. Mas diz o Senhor... Não, diz o Senhor coisa nenhuma, estou brincando. É que eu ia falar, nada que está em oculto que não seja revelado, né? Diz o Senhor André, alguns me chamam de Senhor André, né? Senhor André, os mais jovenzinhos me chamam de Senhor André. Eu acho meio estranho isso aí, porque eu ainda penso que eu não sou senhor. Mas pro meu filho, por exemplo, ele fala, pai, o senhor está ficando velhinho. Eu falei, meu filho, não deixa o inimigo te pegar assim, não. Então, irmão, vamos voltar aqui para a aula. Vamos voltar aqui para a aula. Minha preocupação é só se o irmão de repente quer, né, participar aí com o vídeo e não está conseguindo por ser a primeira vez. Irmão Fábio, então, meu amado, opa, ele está mandando uma mensagem aqui, ó. Eu acho, né? E deixa eu ver se eu consigo instruí-lo por aqui, ó. E a gente é homem, rapaz, tem uma dificuldade enorme de fazer duas coisas ao mesmo tempo. As irmãs não têm noção do que é isso para nós, viu? Essa dificuldade. Faz uma e olhe lá, né? Então duas assim é muito difícil. Falar e mexer o dedo aqui, ó, tá vendo a dificuldade que eu tenho? Então, né? Enquanto vocês, se duvidar, assiste a aula, clica aqui, tá balançando com o pé o carrinho do bebê e ainda tá fazendo outra coisa. É um negócio impressionante, é até assustador. Eu tenho medo dessas coisas. Bom, mas deixa eu ver se eu consigo aqui ajudar o irmão aqui por aqui. Eu acho que não vou conseguir não. Mas, irmão Fábio, se estiver me ouvindo, meu amado, é só clicar aí na tela, vai aparecer lá, Stop Vídeo, no cantinho esquerdo inferior, embaixo, né? Clica na câmerazinha e você aparece para nós, tá bom? Bom, amados, deixa, enquanto o irmão lá tenta, né? Acho que eu não vou conseguir ajudá-lo por aqui. Eu parei, em que ponto, vocês lembram? Na minha fala? Não vou lembrar, né? Se nem o professor lembra o que estava falando, imagina a gente. Eu estava falando sobre as religiões, essas três principais religiões, né? Eu não vou fazer essa introdução longa. Opa, olha aí, ó, irmão Fábio, agora conseguiu, coisa boa. Isso, meu amado, já está nos vendo aí, nos ouvindo, né? Então, tá ótimo. Apesar que o varão aí já está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, né? Deve estar dando uma caminhada e ainda assistindo a aula. Rapaz, isso é muita disposição. Então, vamos lá. Essas três religiões, tá? Então, a gente percebe que essas três religiões, principalmente, elas trazem ou elas mencionam o nome de Deus, né? Porém, a gente sabe que o mencionar o nome de Deus não garante a verdade, né, vivida e nem pregada também. Inclusive, dentro de muitas igrejas ditas evangélicas, e nesse movimento que a gente herdou aí, que é o protestantismo, também não quer dizer muita coisa. Porque dentro de igrejas evangélicas também se pregam muitas heresias, se ensinam heresias e não se vive o evangelho, né? Então, principalmente no nosso país, onde existe uma mistura muito grande, uma liberdade religiosa. Isso é bênção, claro, por um lado, mas por outro lado propicia, né, favorece essa questão de pessoas que não são de fato preparadas teologicamente para iniciar ou plantar uma igreja que doutrinariamente seja equilibrada, né? Então a gente vê muita coisa aí que são aberrações, não tem nada a ver nem na pregação e nem na prática com aquilo que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ensina. O que eu quero dizer é que o sistema religioso não garante que a verdade é pregada. O sistema religioso, na verdade, a tendência é que desvie, né? O sistema religioso, na verdade, ele promove o desvio da verdade. Isso parece uma contradição, amados, mas a gente vê isso desde sempre, desde o Antigo Testamento, né, naquilo que Moisés ele traz para o povo como sendo a lei de Deus, e ao longo do tempo, né, aqueles chamados líderes religiosos, os ensinadores, inclusive, os responsáveis por explicar a lei de Moisés, né, os líderes, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis também pela manutenção da doutrina, justamente eles que pegaram, então, essa verdade de Deus e introduziram nessa verdade de Deus as percepções, né, os achismos e as tradições deles,
E aí vem Jesus, lá no capítulo 23 de Mateus, de uma maneira muito incisiva, muito enfática, muito dura, dizendo para esses líderes da religião que eles estavam invalidando a verdade de Deus. Eles estavam invalidando a ponto de colocarem doutrinas inventadas por eles, né? E essas doutrinas inventadas por eles faziam com que as pessoas se desviassem da verdade de Deus. Olha que coisa tremenda, né? Jesus disse: vocês percorrem o mundo todo para fazer um seguidor de vocês. A palavra lá é prosélito, né? Chama proselitismo, ou seja, converter a pessoa à religião, converter a pessoa à denominação, converter a pessoa àquele ponto de vista. E a gente tem que ter muito cuidado. E essa é uma tendência nossa, de querer fazer com que as pessoas enxerguem, né, Deus como a gente enxerga. Isso é uma complicação muito grande, porque primeiro nós não somos dono da verdade. Nós precisamos, com toda a dedicação, com toda a humildade, se debruçar diante da Bíblia Sagrada, buscar na história da igreja as referências, os teólogos, aqueles que já passaram. A gente tem 2000 anos de conteúdo produzido. Então não é possível que agora eu vou pensar que eu estou reinventando a roda, né? Que eu descobri a verdade. Não. Nós temos aí 2000 anos de muitos homens e mulheres de Deus que deixaram, né? Aí deixaram, isso foi confirmando-se, né, ao longo da história, a doutrina bíblica. E o que eu quero dizer é o seguinte: então esses homens, eles foram reprovados por Jesus e eram os líderes principais da religião da época. E Jesus disse: olha, vocês percorrem o mundo todo para fazer um imitador de vocês, um seguidor de vocês, um prosélito. E com isso vocês fazem uma coisa: vocês nem entram no céu, porque vocês estão se desviando da verdade de Deus e criando uma religião de vocês. E toda religião é uma tentativa humana de alcançar a Deus. Evangelho não tem nada a ver com religião. Tá certo, amados? Evangelho é a revelação de Deus mostrando para o homem que há um projeto, uma recriação em Cristo Jesus para que todo ser humano seja parecido com Jesus. Nisto se dá a salvação, ou seja, quando nós somos transformados, tá certo? Diariamente, à imagem de Cristo. Então é o modelo de ser humano. O meu modelo de ser humano não é o Dr. Russell Shedd, não é o Luiz Saião, não é o Augusto Nicodemos, não é o Ed Renekiewicz, não é o John Piper, não é o Charles Finney, não é Martinho Lutero, não é João Calvino, não é Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não é, eu podia citar aqui, irmão, dezenas e centenas de pessoas que são tidas como homens de Deus, mas eles não são os modelos para mim e nem para nenhum cristão. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. Convém-nos imitar o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então o Evangelho é isso, olha aqui, ó, como o ser humano deve ser. Porque vocês perderam totalmente a referência do que é ser um ser humano. Nós sabemos muito de religião. E geralmente o religioso, ele é insensível, né? O religioso, ele não tem misericórdia. O religioso, ele é desequilibrado. O religioso, geralmente, ele tende para o legalismo ou para o liberalismo, ou seja, tudo pode ou nada pode, né? Essas são as categorias, os extremos, mas o discípulo de Cristo, ou o cristão, ele é um ser humano recriado por Deus, onde Jesus é o primeiro, é a primícia, o primeiro da colheita. É o ser humano como o ser humano deveria ser e Deus como era. Nele nós temos os dois paradigmas, Deus e o ser humano. O Adão falhou e todos nós somos herdeiros de Adão. Então nós precisamos nascer de novo e é por isso que a gente é chamado de os regenerados. E nascemos da água e do Espírito, né? Temos o Espírito de Cristo, esse Espírito que nos faz chamar Deus de Pai, né? O Abba Pai. E aí nós então nos tornamos pessoas salvas, porque nós imitamos Jesus. A evidência de que uma pessoa é salva é porque ela é parecida com Jesus. Fala, né? Ou melhor, esquece aqui a fala. Pensa como Jesus, consequentemente vai falar, lógico, mas o pensamento começa aqui, né? Na transformação da mente, do pensamento, o arrependimento, a metanoia,
né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, e tal, e tal, e tal. Então é aqui, ó, entendimento. Pensa como Jesus, 1 Coríntios capítulo 2, verso 16, nós temos a mente de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo de número 1, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, pensar nas coisas que são de cima, e tal, tal, tal. Então aqui, ó, mente. Né? Pensamos como Cristo, vivemos como Cristo, nos comportamos como Cristo e sentimos, os nossos sentimentos são também parecidos com os de Cristo: misericórdia, compaixão, empatia, alteridade, bondade, amor. Então isso é caracterizado um servo de Deus, mesmo que não fale línguas estranhas, mesmo que não realize milagres e prodígios, mesmo que não tenha muitas realizações sociais, mesmo que não tenham intelectualidade, mesmo que não conquiste e não ganhe muitas vidas para Cristo, mas a evidência de que nós somos servos de Deus é se nós amamos. Ponto final. É o único, tá certo? É a única evidência, é o critério que não falha, é o amor. Jesus disse isso em João capítulo 13, verso 35. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ponto final. É muito simples. É muito simples, né? Ele nem estava falando de doutrina correta, ele não estava falando de nada. Então, amor, amor. É isso que caracteriza. Joãozinho, o discípulo do amor, na sua primeira carta, né? Toda a carta praticamente, toda a primeira carta praticamente, ele vai enfatizar isso. Quem ama é de Deus. Quem não ama não é de Deus. Quem aborrece o seu irmão é do diabo. Quem não ama a Deus está em trevas. É simples assim, o negócio não tem meio termo, não é? Então, dada essa longa introdução, só para falar que a religião aqui nos últimos tempos, ela é característica de quem de fato não pertence a Deus, porque é um religioso. Isso é muito fácil ser confundido desde a época de Jesus. E Jesus disse que um religioso forma outro religioso. Ou seja, os sacerdotes, eles nem entravam no céu e nem deixavam ninguém entrar no céu. Eles fecharam a porta do céu. E quando eles faziam um discípulo igual a eles faziam, na verdade, um filho do inferno 2 vezes, disse Jesus. Olha só, que palavra dura, né? Então, quando um religioso, quando alguém quer converter a pessoa à sua denominação, à sua tradição denominacional, à sua religião, ao seu ponto de vista teológico, ele está incorrendo em um erro, porque ele acha que ele é o paradigma, o que ele pensa é o absolutamente, né, certo. Nós podemos até ter o pensamento correto, mas nunca teremos o pensamento completo. Nós podemos ter a opinião correta, mas nunca a opinião completa, né, amados? Sabe por quê? Porque a verdade de Deus não é um conjunto de doutrinas. A verdade de Deus não é um conjunto de livros. E embora isso aqui que nós chamamos de Bíblia, toda ela é a palavra de Deus. Toda ela também contém a verdade, mas toda ela aponta para uma verdade. E a verdade de Deus não é uma elaboração teológica. A verdade de Deus resume-se em uma pessoa. Tá certo? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós não seguimos apenas um livro, nós imitamos uma pessoa. E se a compreensão desse livro não me faz ser mais parecido com esta pessoa que é a verdade, que é a palavra de Deus, que é o Logos que se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, que no princípio estava com Deus e era o Verbo, e o Verbo era o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Então, se o que eu estudo, se o que eu aprendo, se o que eu prego não me leva, não me faz ser mais parecido com Cristo e não estimula as pessoas a ser mais parecido com Cristo, é bem possível que nós estamos só reproduzindo uma tradição religiosa. Percebam, meus amados, minhas amadas, não é? E aqui a gente vê que há uma religião, que é chamada de Babilônia. Olha só, capítulo 19, vamos começar agora nessa longa introdução de 18 minutos que eu dei. Vamos entrar aqui no capítulo 19. Vamos lá. E depois dessas coisas, vocês puderem acompanhar aí, mesmo que seja uma versão diferente, eu acho que dá para acompanhar, né? E depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Bom, e depois dessas coisas, depois do quê?
Que coisas são essas? Quando a gente lê o capítulo 18, nós percebemos então que a grande tribulação, né, estava no final, que Jesus já veio para julgar então aí esse sistema religioso, o anticristo, para combater tudo isso, né? Então aqui depois do quê? Depois do final da grande tribulação é o que acontece. O capítulo 19, então nós percebemos que não só é o fim da grande tribulação, mas mostra a vinda de Cristo na terra para julgar as nações e abater os ímpios e reinar com o seu povo. E aí todo o céu, os salvos, né? Eles vêm, nós, em nome de Jesus, né, irmão? Nós. É isso, amém, mano? Vamos estar com Cristo, né? Porque Jesus vem para socorrer Israel que está acuado pelas nações, né? Isso aí está escrito, por exemplo, lá no capítulo de número 63, 64, 65 do livro de Isaías. Jesus vem, desce no Monte das Oliveiras, Zacarias também vai mencionar isso, né? Socorre lá os judeus, julga então esses ímpios, os julga, eu digo temporariamente, porque o juízo final ainda não aconteceu, haverá ainda um período aqui e um evento, tá? Mas julga nesse sentido de que vem ali para executar um juízo, no caso histórico, né? Ou seja, livrar os judeus, aqueles que acreditaram em Cristo, aqueles que estavam de fato esperando o Messias, e Jesus se apresenta como Messias. Eu acho que eu li para vocês, mas se eu não li, não mencionei, vou fazer. Que a gente pega Zacarias, capítulo de número 13, me parece que é verso 7, alguma coisa assim, e aí alguns estudiosos, né, não são todos, mas alguns vão acreditar que essa passagem refere-se a Jesus quando vem neste período. Ou seja, Israel está acuado, as nações vindo contra o povo de Israel, e aí Jesus aparece então nas nuvens, desce no Monte das Oliveiras, o monte se fende, né, em dois. Jesus então vem, socorre Israel e destrói o anticristo, o falso profeta e aqueles exércitos que vêm, só ele, apenas ele, com mais ninguém. E aí quem vai dizer isso é Isaías 63. Né? Ele mesmo diz, olha, só eu estive só e pisei o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Porque perguntaram, Senhor, o Senhor está com as vestes manchadas. Ele disse, mas eu só guerrei com eles. E a gente vai ver, isso estou falando de Isaías 63, a gente vai ver aqui no capítulo 19, verso 11, essa confirmação da profecia de Isaías. E aí, o Zacarias capítulo 13, verso 7 ou 8, né? Se vocês puderem até conferir depois, para confirmar, está escrito assim, porque os judeus perguntarão, que feridas são essas nas tuas mãos, no teu lado? Né? Perguntarão para Jesus. E o texto de Zacarias vai responder assim, que Jesus vai responder assim, essas feridas foram as feridas que fui ferido na casa dos meus amigos. E aí eles, os judeus, lembrarão que eles crucificaram aquele Jesus lá atrás. E eles reconhecerão que eles mataram o Messias. Todos cairão de joelhos e o adorarão a Jesus de fato como Messias, que eles não receberam lá atrás, mas que aqui nessa ocasião eles adorarão, né, a Jesus já glorificado e tudo mais. Até se os pentecostais estivessem aqui nessa aula hoje, ia falar glória a Deus. Amém. Tá, amados? Então aqui no verso de número 2, ó, vamos lá, aqui é a cena descrita, né? Porque, lembrando que aqui é uma visão que João tem, né? Aliás, todo o Apocalipse é uma visão de João. E ele tem então essa visão, e ele ouve no céu, né, uma grande voz dizendo isso, né, aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Verso 2, pois julgou a grande prostituta. Essa prostituta então é o que nós lemos no capítulo 17 e 18, que é a religião, né, apóstata, desviada, ou seja, essa igreja que ela não é a igreja de Jesus, amados. Isso a gente viu no capítulo 3, verso, né, que é a igreja de Laodiceia, é Laodiceia mesmo, né? É isso? É a última igreja, né? Igreja de Laodiceia, que era uma igreja, mas que Jesus estava de fora. Então, olha só, a característica dos últimos tempos são igrejas onde Jesus não faz parte. São igrejas onde o Senhor desta igreja não é Jesus, tá certo? Pode ser o fulano de tal, o ciclano de tal. Né? Um dia um rapaz falou para mim, disse assim, não, mas a minha igreja... Eu falei, rapaz, você acha que essa expressão não é meio complicada? Você falar a minha igreja?
Ele era o líder daquela igreja, né? E eu sei que a gente às vezes fala assim, não, na minha igreja, referindo-se ao lugar onde a gente congrega, convive e tudo mais. Mas a gente sabe que alguns equivocadamente pensam e agem como se, principalmente aqueles que fundaram, né? Plantaram a igreja e eles iniciaram a igreja, às vezes eles têm esse equívoco achando que a igreja eles podem fazer o que quiser. Eu falei, não, na verdade não tem nem problema, né? Não tem nem problema você edificar a sua igreja, você fazer o que quiser da sua igreja. Jesus disse, não tem problema, pode tocar o barco aí. Eu tenho a minha igreja e eu edifico a minha igreja, você pode edificar a sua. Jesus disse, a minha igreja eu edifico e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então você pode edificar a sua igreja, Jesus está edificando a dele, que necessariamente não são as mesmas. Aí eu falei, bom, mas se você ainda insistir nesse negócio de que a igreja é sua, não tem problema, mas eu acho que teria que ter uma exigência aí. Você teria que nascer de uma virgem, ter passado a vida toda sem pecar, né? Inclusive a adolescência, que é um negócio muito difícil, e ainda para o menino em alguns aspectos. Você morrer, ressuscitar, subir ao céu e enviar o Espírito Santo. Se você conseguiu fazer isso ao longo da sua vida, aí pode falar que a igreja é tua. Então a gente percebe, amados, que aqui é tratado como prostituta, ou seja, aquela que se corrompeu, aquela que se vendeu. Uma prostituta é uma pessoa que vende o seu corpo, né? Que se vende, aliás. Então aqui a igreja se vendeu, a igreja de Laodiceia se vendeu. Aliás, ela achava que tinha recurso para se bancar. E a gente vê, infelizmente, que muitas igrejas de hoje estão encaminhando para isso. A religião, mesmo dita de Deus, a protestante, a cristã, a evangélica, tem se corrompido de tal maneira, em grande parte no nosso país, eu estou avaliando, nosso país que é onde a gente conhece muito bem, né? Infelizmente tem pessoas muito inocentes. Quando a gente fala isso, elas acham que a gente está assim meio doido da cabeça, né? Mas a gente precisa ser um crítico bíblico. O crítico que eu falo não é um murmurador, é aquele que exerce discernimento bíblico, doutrinário, espiritual, amados. Existe uma diferença entre você ser um crítico pela crítica, né, que aí parece que também virou uma moda, todo mundo malha a igreja não presta, passou não sei o quê e tudo mais, aí é fácil, e falar de fora é mais fácil ainda. Agora a gente precisa falar de dentro, engajado e trazendo soluções, não é só apontando os erros, que aí qualquer tolo faz isso. E Jesus não nos chama para isso, tá certo? Jesus nos chama com um ministério profético no sentido de denunciar o erro, mas de apontar o caminho de Deus. Então, quando eu digo assim, nós devemos ser críticos, não são murmuradores, tá certo? Mas aqueles que exercem discernimento, identificando, né, os falsos profetas, aqueles que vêm em nome de Deus, mas não são de Deus, denunciando, mas também pregando a verdade de Deus e propondo, né, aí a solução do negócio. Então vamos lá, verso 2, né? Paramos na prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Veja bem, verso de número 3. E outra vez disseram, aleluia, quer dizer, louvai o Senhor, né? E a fumaça dela sobe para todo sempre. Verso 4, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, quer dizer, assim seja. Aleluia, louvai ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, vós que temeis, tanto pequenos como grandes, importantes socialmente na história, e aqueles anônimos também. E ouvi como que uma voz de grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grande trovão, ou trovões, né? Que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É bem interessante que aqui, enquanto na terra, né, está havendo esse juízo aqui, ou simultaneamente, esse juízo, mas também paralelamente, simultaneamente, está acontecendo as chamadas bodas do Cordeiro. É a festa, né? Onde a noiva se encontra com o noivo. Então aqui, meus amados, para trazer algo muito resumido, se vocês tiverem alguma dúvida, lógico, a gente vai estar trazendo os detalhes, né? Através aí do grupo, manda uma mensagem lá e a gente continua a aula aí ao longo da semana.
Mas assim, existe 2 eventos, um na terra e um no céu. Isso é simultâneo, tá bom? Após o arrebatamento, ou seja, após o capítulo 4, né, seguindo a linha que nós adotamos, que é a linha futurista, após o capítulo 4, a igreja arrebatada, então acontece assim, ó, lá no céu, né, a gente imagina uma linha aqui correndo em cima e uma linha correndo embaixo. Ou seja, a história continua aqui, né, na terra, e no céu, na eternidade, está também tendo eventos ou acontecimentos. Então o primeiro evento é o tribunal de Cristo, mas não é para condenação nem para julgamento, porque lá estão os salvos. Segundo aos Coríntios, capítulo de número... Eita, e agora? É 5, né? Acho que é 5 e 10. Eu ia falar 7 e 10, mas é 5 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 5, verso 10. É isso mesmo, tá? Segundo aos Coríntios 5 e 10. Aproveitar aqui para molhar as palavras para fluir melhor. Calma aí. Que daqui a pouco tem o recreio aí, viu? 4 minutos a gente vai para o intervalo. Então vamos lá. Segundo aos Coríntios 5 e 10, está escrito: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então olha só, esse tribunal que Paulo se refere, o tribunal de Cristo, não é para julgamento de salvação ou condenação, e sim para julgamento de recompensa pelas obras que foram feitas, né? Então todos nós vamos salvos, eu estou dizendo, comparecer diante de Cristo, porque Ele irá nos recompensar por aquilo que fazemos, mas haverá um julgamento. Quais as motivações que nós fizemos o que fizemos, não é só porque fizemos em nome de Jesus, a gente precisa saber se aquilo que a gente fez de fato é legitimado, né, por Jesus, se é reconhecido por Jesus, que a gente pode fazer um bocado de coisa, algumas coisas de aparência positiva, mas a motivação pode não ser tão correta, certo, irmão? Isso é possível, né? Graças a Deus que não é pelas obras que seremos salvos, graças a Deus, porque tem uns que vão entrar no céu, né, assim, sem receber nenhum galardão, vão entrar, tipo assim, foi por um triz, né? Quem diz isso é Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, não estou inventando nada, verso 12, 13, 14 e 15, né? Paulo vai dizer, olha, cada obra será provada pelo fogo, né? E a obra que subsistir ao fogo, aí sim permanecerá, obra de ouro, de pedras preciosas, de feno e de palha. Então, né, aqui ele coloca esses materiais metaforicamente para falar que nem toda realização será aceita, será reconhecida, será recompensada por Jesus. Então ele diz, passou nessa prova aí, Jesus passou, o cara passou no fogo, não permaneceu porque ele usou materiais, né? Ele coloca materiais, mas isso aqui a gente pode entender como motivações, tá? Reais. Por que foi feito? De repente um fez porque quis aparecer, né? Um fez lá com uma falsa piedade. Então Jesus julga. Não é o feito, é a intenção do coração. Não é a aparência, né? Nós só conseguimos avaliar a aparência das realizações. Jesus sabe as motivações, o porquê nós fazemos isso e aquilo. Se de fato aquilo é legítimo, é sincero, é verdadeiro. Porque exteriormente a gente pode parecer que está fazendo tudo assim, do mais puro sentimento do coração. Mas só Jesus sabe, né, amados, o que está no nosso coração em todas as situações, o que nos motivou a fazer aquilo. Então, Hebreus capítulo 4, verso 13, vai falar a respeito disso. Todos nós estamos todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus, aquele que nós vamos ter que tratar, mas não no sentido de condenação, e sim de recompensa. E aí Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, verso 12, 13, 14, vai falar isso. E assim, tem uns irmãos que vão entrar no céu, eu acho que vai ter um anjo aqui de um lado e um anjo do outro, assim, ó, só com extintor, irmão, para apagar assim, ó, porque passou pelo fogo, queimou tudo, e quase ele também foi queimado, né? Mas os anjos assim, ó, entra, escapou por um fogo, por um triz. Mas chegou lá, porque a salvação é pela graça, não é pelas obras, não é? Então, voltando aqui, a igreja então está no céu, tá certo? Com a festa sendo recompensada, e aí Jesus então vem com a igreja. Isso aqui a gente vai ver no verso 11. Jesus vem com a igreja, porém a igreja não faz absolutamente nada. É Jesus que realiza aqui os juízos. Verso 9. Aliás, as bodas do Cordeiro, né, no verso 7, que ele chama de
a noiva ou a esposa que se aprontou, e é dado então essa justiça. Olha só, é Jesus que justifica, não são as obras que fizeram isso. Jesus que justifica, né? E dá a condição de justos para aí os salvos, tá? Verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados. Bom, então aqui seguindo, né? Aí o verso de número 9. Opa, voltou aqui, tá vendo? Já foi lá na merenda, na cantina. Então o verso de número 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, né? Ou seja, felizes são essas pessoas que são chamados às bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. Verso 10. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos. Quem está falando isso aqui é um anjo, que é quem dá a revelação para João. É bem importante esse verso 10 aqui. Sou o teu conservo e de teus irmãos, que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a gente vê aqui que um anjo, um ser celestial, não aceita que um homem, um ser humano, dobre os seus joelhos diante dele, né? Infelizmente, a gente sabe que alguns líderes religiosos, né, de algumas religiões, eles aceitam que pessoas se ajoelhem. Esse é um ato, amados. Somente, eu digo, esse ato de ajoelhar-se para adorar ou para reverenciar, que deve ser feito apenas em relação a Deus. Nem os anjos, nem os seres celestiais aceitam esse tipo de postura de comportamento. Então o anjo repreende João aqui, ó, porque quando João viu toda essa revelação e estava vendo um ser glorioso, né, que é um ser celestial, um anjo, ele teve vontade de adorar, né, por ver toda aquela beleza, santidade desse ser, eu estou dizendo. Mas quando ele tenta fazer isso, o anjo repreende ele, diz, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, adora a Deus. Olha só que coisa interessante. E alguns líderes religiosos deviam aprender então com os anjos aí, né? Verso de número 11. E aí ele, na continuação então da revelação, ou da visão, ele diz, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho branco e puro. Esses são, de fato, a igreja, que foi falada aqui no verso de número 8, né? Ou seja, os salvos que vieram com Jesus, porém ficaram nas nuvens, né, só contemplando o que Jesus iria fazer. É bem interessante que esse exército, chamado aqui de exército de Deus, que são os salvos, tá certo, amados? E possivelmente também com seres celestiais, porém eles não fazem nada. Há, no meu ver aqui, um ensino muito interessante para nós, né? O que Jesus quer passar aqui, ou o que João quer passar com essa visão, acredito que dá para a gente extrair esse ensinamento, que é o seguinte, nós não temos nem condição e nem precisamos entrar em algumas questões, em algumas pelejas, em algumas lutas na vida, porque é Jesus que faz isso. Tá certo, amado? Ele é suficiente. Ele não precisa da igreja para fazer absolutamente nada. Quando ele faz por meio da igreja, é porque ele está nos dando o privilégio de cooperar com ele. É o que Paulo diz. Nós somos cooperadores de Deus. É ele que opera. Ele opera inclusive tudo, em todos, tanto querer quanto efetuar. Palavras de Paulo também, né? Então muitas vezes nós queremos, na nossa vida particular e na nossa vida social, queremos inclusive entrar em algumas questões que não pertencem a nós. E Jesus não precisa de fato, amados. Ele é suficiente, ele é Deus. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis. É o que está escrito no texto aqui, ó. Vamos lá no verso de número 15. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste da sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha só.
E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo, e todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Olha que coisa interessante. Há uma grande batalha aqui mesmo, histórica e literal. Tá certo, amados? Isso aqui não é figurado. É uma batalha mesmo. Jesus virá e destruirá, então, essa multidão e esses exércitos, junto com os líderes, né, religiosos e os líderes... Aliás, haverá o líder religioso, que é o anticristo, né, e o falso profeta. Mas haverá aqui muitos poderosos do mundo contra... Né, a gente já viu ao longo do livro que essas pessoas se revoltarão mais e mais contra Deus. E aí Jesus virá, então, para trazer o juízo a essas pessoas. E aqui já é julgado o falso profeta e é julgado também o anticristo, já são lançados no lago de fogo. O lago de fogo, amados, inclusive até o próprio inferno é lançado no lago de fogo. A morte é lançada, inclusive vai ter o dia da morte, né? Vai ter o dia que a morte vai morrer. Então, olha só, esse lago de fogo vai ser lançado o próprio Satanás, depois a gente vai ver, o próprio Satanás, o falso profeta, o anticristo, todos os inimigos de Deus aqui, né, nessa ocasião, o próprio inferno, e a morte será lançado, e todos aqueles ao longo de toda a história humana, eles serão lançados lá. O que é o lago de fogo? Né? Não é um riozão, não é um mar, não é um oceano que tem fogo, não é isso. Mas é uma realidade existencial, tá certo? Que será um banimento. O lago de fogo é uma separação definitiva da presença de Deus. É muito pior do que o inferno. O próprio inferno será lançado lá. E o inferno, inclusive, amados, é um lugar temporário. Né? A gente vai ver daqui a pouco também, tanto o céu é um lugar temporário, quanto o inferno é um lugar temporário. Tá certo? Os perdidos eternamente não vão para o inferno para todo sempre, e os salvos eternamente não vão para o céu eternamente. Deixa eu dar mais uma olhada nas palavras aqui. Calma aí, tá parecendo estranho, mas não é heresia, no final das contas a gente dá uma ajustada nisso aqui, tá bom? Tenha calma aí. Então vamos lá. E é convocado por esse anjo, então, os urubus, os corvos, as aves de rapina, porque haverá uma grande batalha e uma grande carnificina de fato. Não é? E quando a gente fala aqui de cavalos, não é que ninguém vai estar de cavalo nessa época, né, irmão? A gente sabe que os exércitos hoje têm jato supersônico, né, submarino, você tem tanques aí sofisticado. Ele está trazendo aqui aquilo que ele conhecia como sendo as armas dos exércitos da época, que eram cavalos. Né? Então isso aqui é simbólico, é figurado. Né? Como literalmente também Jesus possivelmente não virá com um cavalo, mas virá nessa postura de alguém que vem para uma batalha. Essa é a questão. E ele vem como um rei, porque os reis vinham em cavalos. E os reis vinham em cavalos brancos. Olha que coisa interessante. Né? Então aqui é simbólico. Simbólico é as figuras, as imagens. Tá? Mas o evento é real, é literal. Isso acontecerá de fato. E aqui então há um julgamento. Final ainda não, mas há um julgamento na história. E a partir disso, então, inicia-se no capítulo 20, né? Capítulo 20 aqui, ó, é o começo do chamado milênio. Lembrando que eu estou seguindo a corrente teológica futurista. Milenista, né? Pré-tribulacionista, eita, meu Deus, tanto termo, né? Porque tem uma linha teológica, não acredita que isso aqui será literal, mas eu estou expondo como sendo literal, tá bom? É uma possibilidade e eu entendo que mas se você quiser acreditar e ouvir outra pessoa e trazer uma explicação, inclusive mais detalhada que
que eu estou trazendo, nem estou explicando muita coisa, só estou mesmo expondo, né? Já concluindo, não estou detalhando, mas se você falar, André, eu acho que o amilenismo faz mais sentido para mim. Não tem problema, é possível também. Tá? Mas como eu estou seguindo uma corrente, eu preciso seguir ela, senão, se eu pego uma escola de interpretação e uso ela para falar com vocês, depois outra, aí vai virar uma confusão. Tá? Então aqui no capítulo 20, para aqueles que acreditam no período literal de 1000 anos, porque diz o texto do verso 15, do capítulo 19, verso 15, que Jesus regerá as nações com vara de ferro. Não é? Nesse período de 1000 anos, não haverá a ação demoníaca, nenhum demôniozinho na terra, irmão. Nenhum demônio nerd, nenhum demôniozinho michuruca, nenhuma ação satânica, nenhuma influência de demônios. Satanás será preso, tá certo? Ou seja, não haverá nenhum estímulo por parte espiritual demoníaca para levar ninguém a pecar, a fazer coisa errada. Ou seja, o próprio Jesus será o governante, isso é literal, será o próprio governante da terra. Então não é um presidente fulano, cicrano ou beltrano, não é um líder A, B ou C. O próprio Jesus em pessoa estará na terra, governando, regerá as nações com vara de ferro. Isso quer dizer que ele regerá as nações de uma maneira inquebrantável, vara de ferro, inquebrantável. Ele implantará, né, um ambiente, uma convivência, um reino onde haverá justiça, onde haverá paz. Então, olha só Jesus consegue fazer isso, né? Ou seja, esse negócio de desemprego, de violência,